Bárbaro é um termo utilizado para se referir a uma pessoa tida como não civilizada. A palavra é frequentemente utilizada para se referir a um membro de uma determinada nação ou grupo étnico, geralmente uma sociedade tribal, vista por integrantes de uma civilização urbana como inferiores ou admirados como nobres selvagens. De maneira idiomática ou figurativa, o termo também pode se referir individualmente a uma pessoa bruta, cruel, belicosa e insensível. Os gregos antigos tinham uma expressão: quem não é grego é um bárbaro. Na antiguidade, os gregos utilizavam-no para se referir aos povos do Império Aquemênida. Em períodos posteriores, passaram a utilizá-lo para se referir aos turcos, de uma maneira claramente pejorativa. Conceitos semelhantes podem ser encontrados em diversas civilizações não europeias. No Império Romano, os romanos utilizavam o termo para se referir aos povos germânicos, celtas, iberos, trácios e persas. O rolezinho da inveja, ou a barbárie se protege sob o manto do preconceito. Rodrigo Constantino. O assunto do dia é esse. Não posso me eximir de colaborar com meus 2 cents. Os rolezinhos marcados pelas redes sociais, fruto do capitalismo, têm levado centenas de pessoas aos shopping centers luxuosos. A alegação é de que combatem o preconceito contra negros e pobres. Pretendo mostrar que não é nada disso. Alguém pode realmente acreditar que se trata de alguma forma de protesto legítimo? Sou do tempo em que o eufemismo politicamente correto ainda não tinha obliterado completamente os conceitos e a linguagem. Portanto, chamemos as coisas por seus nomes, ok? Rodrigo Constantino. Uma turba de bárbaros invadindo uma propriedade privada para fazer baderna não é protesto ou rolezinho, mas invasão, arrastão, delinquência. O primeiro passo para vencer esse avanço da barbárie é chamá-lo pelo nome certo. Selvagens que cospem na civilização não são manifestantes coisa alguma. Rodrigo Constantino. Sobre o argumento de preconceito, vamos lá. Casais ou indivíduos vestidos de maneira adequada. Sim, a maioria dos shopping centers não permite a entrada com trajes de banho, por exemplo, e esse é um direito dos proprietários dos estabelecimentos. Dificilmente serão alvos de constrangimento, por mais humildes que sejam, ou se tiverem a cor da pele mais escura. Rodrigo Constantino. Podemos ter casos isolados de abordagem inapropriada dos seguranças, que são trabalhadores humildes, que devem ser condenados. Ainda assim, pode-se argumentar, como atenuante, que seguem um ponto de vista estatístico. Se a maioria de casos envolvendo pivetes nesses estabelecimentos ocorrer pelas mãos de pessoas com determinado estereótipo, então parece natural, apesar da afetação politicamente correta, que os seguranças ficarão mais atentos e preocupados quando alguém com tal tipo adentrar o local. Rodrigo Constantino. Sei o quão difícil é para muitos absorver isso, mas pense em um sujeito com turbante e mochila entrando em uma sinagoga. Ele pode ser apenas um turista, claro, mas seria compreensível que os guardas ligassem um sinal de alerta. Ele também preenche melhor o perfil do típico terrorista. Rodrigo Constantino. Se pobres ou negros circulam livremente por diversos shopping centers, então esse tipo de rolezinho não pode alegar ser rejeitado por conta de algum preconceito. Ou por outra, é preconceito sim, mas não contra negros ou pobres, e sim contra a falta de educação, barbárie, aglomeração de gente em local inadequado, baderna, multidões barulhentas e indecentes. Rodrigo Constantino. Tudo o que eles querem é causar transtorno, levar o caos a esses lugares para serem reprimidos pela força da lei como devem ser e depois posarem, ou pousarem, como diria Missader, de vítimas. Ou seja, estão em busca do rótulo de vítimas de preconceito, sendo que o verdadeiro preconceito vem deles. Explico. Rodrigo Constantino. Não toleram as patricinhas e os mauricinhos, a riqueza alheia, a civilização mais educada. Não aceitam conviver com as diferenças, tolerar que há locais mais refinados que demandam comportamento mais discreto, ao contrário de um baile funk. São bárbaros incapazes de reconhecer a própria inferioridade e morrem de inveja da civilização. Rodrigo Constantino. Notem que isso não depende da conta bancária ou da cor da pele. Como eu disse, vários pobres ou negros frequentam esse tipo de estabelecimento numa boa, sem problema algum, como deve ser. Por outro lado, é bem capaz de que gente da esquerda caviar, da elite intelectual ou financeira,
aplauda a barbárie dos rolezinhos para se sentir engajada e fugir justamente da peste de preconceituoso. Rodrigo Constantino. Por fim, vale mencionar o direito de propriedade privada. O shopping center tem dono. Claro que certas regras, por se tratar de local aberto ao público, precisam ser respeitadas. Não é por ser propriedade privada que o estabelecimento pode barrar, por exemplo, a entrada de alguém só pela cor da pele. Isso seria crime de racismo. Mas o shopping pode, sim, criar critérios objetivos e impessoais, válidos igualmente para todos, no que diz respeito aos trajes ou comportamento. Rodrigo Constantino. O propósito do shopping é oferecer um local agradável para o consumo e o lazer das famílias e indivíduos. Quem está atrapalhando os demais na busca desses fins pode e deve ser impedido de permanecer no local. Os rolezinhos da inveja precisam ser duramente repreendidos e punidos. Caso contrário, será a vitória da barbárie sobre a civilização. Rodrigo Constantino. Da inferioridade dos boçais, ou cultura não é raça e comportamento não é genética. Rodrigo Constantino. O Brasil cansa. Há muito analfabetismo funcional e muita, mas muita má fé de alguns. Meu primeiro texto sobre os tais rolezinhos colocou a esquerda em polvorosa. Justiça seja feita. Até alguns liberais ficaram horrorizados. O motivo? Esse trecho. Não toleram as patricinhas e os mauricinhos, a riqueza alheia, a civilização mais educada. Não aceitam conviver com as diferenças, tolerar que há locais mais refinados que demandam um comportamento mais discreto, ao contrário de um baile funk. São bárbaros incapazes de reconhecer a própria inferioridade e morrem de inveja da civilização. Rodrigo Constantino. Alguns querem que eu seja processado, outros que eu vá preso. Um chegou a me ameaçar de morte, e vários apelaram para o argumentum ad Hitlerum, conhecido nas redes sociais. Faltam argumentos? Diga que o sujeito é nazista e parece um Hitler. Rodrigo Constantino. Hitler, o nacional-socialista, o mesmo que detestava o liberalismo e o capitalismo? Esse Hitler, aquele que achava que os arianos eram superiores geneticamente, como eu disse, cansa, mas é preciso colocar os pontos nos is para efeito pedagógico. Rodrigo Constantino. Quando se fala em cultura superior, isso não tem nada a ver com o nazismo, que defendia uma superioridade racial, ou seja, genética. Culturas evoluem, mudam, avançam, regridem. Tem ligação com os costumes, os hábitos, as normas, o estoque de conhecimento, as crenças de um povo. Rodrigo Constantino. Acusar de etnocentrismo quem apenas reconhece que há culturas que evoluíram mais é artimanha de relativista cultural. Então a cultura ocidental não garante mais liberdade e direitos para as minorias, para mulheres e gays, por exemplo? E isso não é um avanço em relação ao Irã? O que Hitler tem a ver com tal constatação? Rodrigo Constantino. Voltando ao trecho em destaque, que despertou a fúria dos boçais, eu não disse que todo funkeiro é um sujeito inferior. Precisam melhorar muito a interpretação de texto. Malditas escolas públicas sucateadas pelos governos. O que eu disse, veja bem, é que quem faz rolezinho achando que um shopping center é um baile funk demonstra inveja dos outros e um comportamento bárbaro, pouco civilizado, desrespeitoso. Entenderam a diferença? Rodrigo Constantino. O sujeito pode adorar baile funk no local adequado para baile funk e depois pode ir ao shopping com a família, fazer compras, passear, lanchar, ir ao cinema, sempre com um comportamento civilizado, pertinente. Esse não foi alvo de minha crítica em momento algum. Rodrigo Constantino. Sei que explico óbvio para pessoas razoáveis e peço desculpas por isso, mas é que tem muita gente por aí que ou não compreende o que lê ou é tão cega ideologicamente falando que precisa agredir e ofender aquele que diz certas obviedades ululantes. Rodrigo Constantino. Portanto, repito, o comportamento de algumas pessoas denota clara barbárie, falta de apreço pela civilização, pelo respeito aos demais, às regras e normas da sociedade, aos preceitos básicos de uma boa educação que não depende de renda. Ficou claro agora? Ou vão continuar tentando me intimidar como faria um típico nazista? Rodrigo Constantino.